Eu não jogo mais pelo dinheiro, é mais pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Você já sentou um dia e pensou, cara, parece que a única forma de se fazer dinheiro nesse país é sendo um filha da puta. Quer dizer, olha a sua volta. Até tem gente que se dá bem honestamente no Brasil, mas cada vez mais parece que é a minoria. E de onde vem, então, essa necessidade tão grande de se aproveitar? Como que isso torna todos nós mais pobres? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Durante grande parte da história humana, a grande maioria das pessoas trabalhava no campo. A produção na economia era determinada pela quantidade fixa de terra que se havia disponível para produzir e pelos caprichos do clima. A expectativa de vida era baixíssima, a desigualdade era extrema e as condições de vida ficavam estagnadas por séculos, sem mudar muita coisa. Esse é o PIB per capita do Reino Unido entre 1270 e 1660, feito a partir de reconstruções históricas. 400 anos de produção. E o único crescimento significativo nesse período é em 1349, quando metade da população morria para a peste negra. E isso pode parecer estranho para você, mas como o tamanho da economia era praticamente fixo, com muita gente morrendo, havia menos gente com quem dividir o todo da produção. Isso na economia é o que a gente chama de um jogo de soma zero. Uma economia onde, caso um ganhe, o outro necessariamente tem que perder. E essa dinâmica também ajuda a explicar por que a conquista e a expansão imperial era uma estratégia tão popular. Afinal, se a economia é uma pizza fixa, o único jeito de você conseguir uma fatia maior é tomando dos outros. Porém, a partir de 1680, esse gráfico começa a mudar e a crescer. E a partir de 1840, esse crescimento se torna exponencial. A humanidade aprendeu, através do progresso tecnológico e científico, a fazer o bolo crescer. E a crescer ainda mais rápido do que o crescimento da população. Essa é a mágica da produtividade. Fazer mais com menos. É isso que torna a sociedade como um todo mais rica. Só que a produtividade, ela não é uma constante. Ela não é meramente uma consequência da economia moderna, não. Ela é o resultado simultâneo da cooperação e da competição saudável sobre uma economia de mercado, onde as pessoas sejam incentivadas a criar e a inovar. Uma sociedade que incentiva pessoas criativas e inovadoras e que premia a excelência vai tender a refletir o comportamento desse gráfico pós anos 1800. Enquanto que uma sociedade que inventa desculpas ou até mesmo recompensa o comportamento aproveitador não pode se sentir surpresa a partir do momento que ela tiver tomada de pilantras e que o seu crescimento refletiu da uma economia agrária pré-industrial. Olha, a esse ponto todo mundo já comprou um curso do Thiago Fint. Espero que não. Olha, a esse ponto todo mundo conhece um parente que jogou no Tigrinho. Um tio que caiu em esquema de pirâmide achando que era Bitcoin. Ou um amigo que comprou o curso do Thiago Fint de como ficar milionário, se afiliando aos produtos dele. E ao mesmo tempo, apesar de não ser permitido você ter um cassino real nesse país, qualquer pessoa pode, sem nenhuma dificuldade, pegar o seu celular e ter acesso a um cassino digital a 2 cliques de distância. A nossa economia virou golpe, aposta, pirâmide e curso de marketing digital.
E todas essas 4 coisas são sintomas de um fenômeno já muito conhecido para todos nós. Jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, ou como ficou mais popularmente conhecido, o hihi, levei vantagem. Embolsou o troco errado? Hihi, levei vantagem. Estacionou na vaga de deficiente mesmo não sendo um? Hihi, levei vantagem. Divulgou bet pra gente ignorante que vai apostar até o 13º e ficar endividado até as cuecas? Hihi, levei vantagem. Parasitou o conteúdo alheio por 50 minutos e mesmo assim não colocou a fonte para as pessoas assistirem o vídeo original? Hihi, levei vantagem. O hihi, levei vantagem tá tão solidificado na cultura e economia brasileira que ele literalmente permeia todas as classes sociais. Desde os miseráveis roubando um pano de chão da porta de um barzinho na rua, até a grande burguesia, se organizando em associações para impedir que você tenha acesso a produtos mais baratos e assim levar vantagem em cima de todos os brasileiros. Se você não me conhece, prazer, meu nome é André, eu sou economista, e se você me der mais 25 minutos do seu tempo, eu quero te explicar como que o hihi, levei vantagem tá na raiz de por que o Brasil nunca vai pra frente. Então, vamos lá? Beleza. O Nobel da Economia Paul Krugman uma vez disse: produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Em uma sociedade, a única forma de todo mundo ficar mais rico e melhorar a qualidade de vida no longo prazo é aumentando a produtividade. Porém, individualmente é perfeitamente possível uma pessoa ficar mais rica ao custo de deixar milhares de outras pessoas mais pobres. Isso não vai fazer a sociedade mais rica como um todo, mas dependendo do lugar, é até mais fácil e mais lucrativo para o aproveitador de se aproveitar do que ter que fazer alguma contribuição genuína. A gente pode separar as atividades econômicas dentro do nosso querido Brasil entre produtivas e soma zero. Dentro das produtivas, a gente pode incluir qualquer coisa que gere tanto um benefício para o comprador quanto para o vendedor. Criar uma lâmpada que gera 30% mais luminosidade e consome 50% menos energia, custando a mesma coisa, é uma atividade produtiva, por exemplo. Tanto o vendedor quanto o comprador se beneficiaram. Agora, apostar o seu dinheiro num cassino virtual e perder só enriquece a banca. Não tem ganho nenhum de produtividade e não tem como a sociedade ficar mais rica pela operação de um cassino. No final do jogo, uma pessoa ficou mais rica e outra ficou mais pobre. É por definição um jogo de soma zero. Agora é importante dizer que essa forma de apresentar como a economia funciona e separar as atividades econômicas não é convencional, pelo menos não no sentido que tu encontraria num livro-texto de economia, por exemplo. Eu tô tomando um pouco de liberdade artística aqui para ficar mais didático, mas o ponto principal ainda permanece. Aumentar a produtividade é o único jeito de tornar uma sociedade mais rica no longo prazo. Valeu, André. E nessa divisão entre atividades produtivas e soma zero, vocês podem começar a perceber o problema do Brasil. A nossa economia está completamente infestada dessas atividades que contribuem em nada ou muito pouco com o crescimento econômico e, por outro lado, tem muito pouca atividade realmente produtiva nesse país. No topo da pirâmide nós temos o óbvio, as bets, o tigrinho e os esquemas de pirâmide. E logo abaixo nós temos os gurus de marketing digital, que tomaram a internet com seus super esportivos estilo de vida luxuoso e vendem aos seus seguidores o sonho de ficar rico que nem eles. Que eles supostamente fazem através da venda de encapsulados por 30 vezes o custo de fabricação para gente velha e ignorante. E os gurus de finança e trading que te prometem mundos e fundos para você entrar no mercado de ações ou day trade, mas esquecem de te avisar que menos de 10% mesmo dos gestores profissionais conseguem bater o mercado no longo prazo. Vamos olhar um pouco mais a fundo isso. O Brasil sempre foi terreno fértil para esse tipo de falcatrua, mas nos últimos dias a gente vive uma epidemia disso. Assim como na Guerra do Ópio, em que os britânicos subornavam os chineses para contrabandear ópio para dentro da China, viciando a população carente e assim enchendo os bolsos do império, essas empresas de fachada em Malta, Curaçao e qualquer outro paraíso fiscal oferecem generosas somas de dinheiro a esses influenciadores e atores para eles dizerem que é um site de jogos e apostas online, onde você entra pra se divertir. E ainda pode ganhar uma renda extra.
Chegou ao ponto tão bizarro que se tu digitar tigrinho na barra de busca do YouTube, vai ter sempre umas 4 ou 5 lives acontecendo ao mesmo tempo nesses canais gigantescos onde estes parasitas aqui recebem um dinheiro do próprio tigrinho pra fazer esse escarcel todo aí. E fingir que a plataforma pra qual eles trabalham tá bugada. Sim, o tigrinho tá literalmente comprando espaço em canais grandes, mas estagnados, pra fazer essas lives e induzir as pessoas a apostar. Nós também temos o poster boy da Avalon comprando jaqueta de 400 mil reais da Burberry e distribuindo pix de 100 mil reais pra gente aleatória no shopping. Mas não se engane, ele não faz isso porque ele é generoso. Ele faz isso porque, supostamente, provavelmente, ele é um emissário. Eu utilizo a Avalon para fazer as minhas operações e te aconselho a usar ela também. Até porque você precisa usar a Mesma plataforma que eu uso para ter os mesmos resultados que eu. Desta própria corretora. Que nem corretora é a propósito, tá mais pra uma casa de aposta com verniz de mercado financeiro. Nesse mesmo sentido, os vendedores de curso de marketing digital, PLR, dropshipping e afins não estão vendendo um curso de marketing digital, eles estão vendendo um sonho. E um sonho extremamente atrativo. Viaje para onde você quiser, compre o que você quiser, tenha carros, mulheres, liberdade, faça o seu dinheiro trabalhar para você. E essa é a razão pela qual todas essas coisas fazem tanto sucesso. Todas elas, desde as bets, as apostas, os cursos de ficar rico e o tigrinho, eles amarram um maço de dinheiro na sua frente e balançam, acenando Pro seu desespero. E para uma população que não tem nem acesso a esgoto tratado, essas promessas quebram todas as defesas do bom senso. Não surpreendentemente, as pessoas mais pobres são aquelas que gastam a maior proporção da sua renda em apostas, loterias e que caem mais fácil em esquemas de enriquecimento rápido. E para piorar, as pessoas que desenvolvem vício em apostas têm uma chance até 3 vezes maior de tentar tirar a própria vida. Esse é um caso muito relevante para o governo fazer alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que será que o governo tá fazendo? Ah, legal. Claro. A Caixa Bet. Olha só que genial. Mas não para por aí. Se você já achou ruim, saiba você que também existe no Congresso uma bancada das bets. E talvez venha alguém argumentar aqui: Ah, André, mas as pessoas são livres. Elas escolheram colocar o seu dinheiro no tigrinho. Você quer proibir as pessoas de poder escolher? E para isso eu respondo: não. Elas não são livres. Se a maioria das pessoas nesse país, especialmente pessoas de baixa renda, tivessem uma educação financeira e formal adequada, para que elas pudessem saber distinguir o que é uma aposta, o que é um investimento e o que é uma fraude, aí eu concordaria com você. Mas não. As pessoas, elas realmente acreditam no horário bugado. E nesse sentido, é justo se aproveitar da ignorância dessas pessoas para encher os cu do Carlinhos Maia de dinheiro? Eu acho que não. Todas essas atividades não agregam nada produtivamente e, como elas têm por alvo justamente as pessoas mais vulneráveis, elas acabam contribuindo para a concentração de renda em um país que já é um dos mais desiguais do mundo. Mas abaixo desse topo óbvio e escrachado, vocês vão ver que ainda tem muita coisa. Por exemplo, hoje nós temos um cenário de 2 a 5% de carga relacionado ao ISS. Com a perspectiva da reforma, nós passamos aí para uma carga de até 27%. Todo esse aumento acarretará um desaparelhamento de todo o sistema cartorário hoje existente no nosso país. Hoje a importância social... Ok, pausa.
Caso você não tenha registrado o que eu acabei de te mostrar, esse aqui é um vídeo onde o representante da Associação de Cartórios reclama que com a reforma tributária eles vão passar a pagar 27% de imposto, sendo que agora eles pagam entre 2% a 5% só. O problema é que titular de cartório é literalmente a profissão mais bem remunerada do país, com uma média salarial de R$144 mil por mês. Uau! Pra ficar claro, eu só tô falando de cartório por causa que eles são literalmente um monopólio protegido pelo governo. Não faz o menor sentido a quantidade de dinheiro que eles ganham em cima de registrar imóveis e emitir hipoteca e alienação, e isso é uma bizarrice que praticamente só existe no Brasil. A arrecadação dos cartórios supera a verba de 20 ministérios do governo e, excluindo São Paulo e o Rio de Janeiro, também supera a arrecadação de todas as cidades do Brasil. O segundo ofício do Registro de Imóveis de Florianópolis, por exemplo, tira 1,4 milhão líquido por mês. Ou seja, enquanto você tá aí pagando 96% num cacareco importado e 50% de imposto num carro, o representante dessa classe abençoada está indignado que ele vai pagar 27% de imposto. Que problemão, hein, colega? E falando em carros, a indústria automobilística brasileira também é um ótimo exemplo do Hihi Levei Vantagem. Até porque produzir carro é uma coisa. Agora, produzir carroça superfaturada enquanto faz lobby para impedir que a população tenha acesso a carros melhores e importados é deplorável. E falando em lobby, o varejo brasileiro que tem dedo no imposto de 92% também é um ótimo exemplo de Hihi Levei Vantagem. Não me leve a mal, tá? Varejo todo país tem, e o varejo por si só não é uma atividade não produtiva. Agora, essa trupe de lobistas que operam um serviço de camelô gourmetizado no Brasil... 40 empresários aqui, nós vamos fechar pacotes juntos, sai por 14, 13 dólares. Sabe quanto custa esse relógio aqui da Apple? R$6 mil. Se você pegar esse relógio aqui no Brasil e vender por R$399, tem 300% Enquanto operam nos bastidores para tornar a sua vida mais cara, para que eles possam lucrar mais, isso sim é o puro suco do Hihi Levei Vantagem. E para completar, na base da pirâmide, nós temos a elite do funcionalismo público. Tá, só para esclarecer. Eu não tô sugerindo que o setor público só extrai recursos da parte produtiva da economia sem nenhuma contrapartida. É óbvio que os servidores públicos prestam serviços essenciais como saúde, segurança, infraestrutura, administração e que eles recebem por esses serviços prestados. Porém, especialmente entre a alta casta do funcionalismo público, há uma alta desproporcionalidade entre o serviço prestado e a compensação recebida. Afinal de contas, por mais importante e essencial que seja o trabalho de um juiz federal em Rondônia, eu acho que um salário de mais de 1 milhão num mês pode ser meio excessivo. E ser um servidor público no Brasil, no geral, é um ótimo negócio e todo mundo sabe disso. Além da estabilidade do emprego, você vai ganhar mais do que um trabalhador de iniciativa privada em quase todas as circunstâncias, e você até se aposenta mais cedo. Não é à toa que a gente tem toda uma cultura de concurseiros e um mercado gigantesco de curso preparatório para fazer concurso. Com tudo isso, nós temos o que forma a pirâmide da improdutividade econômica brasileira. Um conjunto de atividades que, por um lado, acrescenta muito pouco produtivamente no país e, por outro, agravam ainda mais a concentração de renda no Brasil. No Economês, daria para chamar de pirâmide do rent-seeking do Brasil. Obviamente, essa lista não é exaustiva, então deixa nos comentários alguma atividade que você acha que faltou colocar aqui. Comparado com a quantidade de atividades genuinamente produtivas que a gente vê no Brasil, essa pirâmide é muito grande. E a gente consegue comprovar isso empiricamente olhando para a produtividade da economia brasileira. A produtividade do trabalho, ou seja, o valor adicionado por trabalhador, desde 2011 caiu, em completa divergência com o que é esperado de uma economia saudável. Olhando setor por setor, nos últimos 25 anos, a produtividade na indústria caiu e nos serviços ficou completamente estagnada. O único setor em que ela melhorou consistentemente foi na agricultura, crescendo por volta de 6% ao ano. A agricultura, porém, é o setor menos produtivo entre os três, e também é o setor que menos emprega, fazendo esses ganhos serem concentrados numa parcela bem pequena da população. E, de novo, esses resultados não são surpreendentes. A alocação de trabalho na indústria e nos serviços é tão ruim que faz a gente ficar décadas estagnado. A gente protege muita indústria pequena e ineficiente ao ponto que a gente não consegue nunca ter ganho de escala.
E é só você pensar, se todas as milhões de pessoas que hoje estão vendendo curso sobre como vender curso para ganhar dinheiro, trabalhando em Bet, sendo filmmaker do Pablo Marçal, ou trabalhando na Multilaser, se todo esse aglomerado de capital humano empregado em atividades que não acrescentam em nada na nossa produtividade, tivesse ao invés disso trabalhando com semicondutores, com robótica, com desenvolvimento de medicamentos, com engenharia, com vacinas, que diferença que isso faria para a riqueza do nosso país? Bom, a gente seria umas 3 vezes mais rico. De acordo com o Banco Mundial, pelo menos, aumentando a nossa produtividade, a gente poderia chegar num PIB per capita de 55.500 dólares. Isso sem nem aumentar o número de trabalhadores ou a quantidade de capital físico. Colocando a gente na frente de Portugal, Espanha, Nova Zelândia e Japão, em termos de renda. Interessante a ideia, né? O que nos leva à pergunta final. Por quê? Por que a gente, como nação, como povo, é tão propenso a fazer essas atividades econômicas que não agregam em nada? Bom, não tem nada de inerentemente errado com o brasileiro. A gente não nasce pior do que qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo. E enquanto eu falo isso, um filho da p*** com uma moto barulhenta não me deixa gravar. Existem 2 fatores em particular nesse nosso ambiente que contribuem para isso. O primeiro é a desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, o que gera um contraste enorme entre as pessoas. Como todo mundo quer crescer e muito pouca gente consegue, e ao mesmo tempo existe um certo senso comum de que para enriquecer só precisa querer. Por que você não prospera? Ou ter o mindset certo. A maioria de vocês não prosperam financeiramente, porque é bom para essa geração que vocês não prosperem, senão vocês vão governar. Cria-se uma demanda muito grande entre pessoas que não se realizaram financeiramente por esses gurus que vendem o sonho de como ficar rico. E olha, querer ficar rico não é problema nenhum, tá? E ouvir conselhos ou acompanhar a trajetória de alguém que conseguiu pode até ser uma boa ideia, ainda mais se essa pessoa tem experiência real em alguma indústria ou ramo que talvez você queira seguir carreira. Só que esses gurus do Instagram não estão oferecendo orientações práticas. Essa é a questão crucial. Eles usam e abusam do marketing para associar um estilo de vida luxuoso com super esportivos e mansões ao seu produto. Assim como a Marlboro associava um cowboy extremamente masculino e charmoso ao cigarro. Fumar cigarro, é claro, não vai te deixar mais atraente ou charmoso. Vai só te deixar com bafo de cemitério, câncer de pulmão e broxa. Assim como comprar um curso do Thiago Finch ou ir numa palestra do Marçal não vai te tornar milionário. Vai só te tornar mais um trouxa. E esse marketing de estilo de vida milionário é atraente justamente porque mais de 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Em economias tão desiguais, as pessoas mais vulneráveis acabam sendo mais propensas a cair em esquemas de enriquecimento rápido como uma saída fácil para a pobreza. Em outras palavras, as pessoas carentes se tornam alvos fáceis para esses gurus e casas de aposta. E além de desviar recursos das classes mais baixas, essas atividades também desviam talentos e energia que poderiam estar sendo utilizados muito melhor em atividades mais produtivas. Que é um negócio que eu falei lá atrás sobre as pessoas estarem empregadas em bet ao invés de estarem trabalhando num laboratório ou num centro de pesquisas. E como essas práticas são soma zero, elas também intensificam a concentração de renda, fazendo a desigualdade ser tanto uma causa quanto uma consequência do Hihi Levei Vantagem. O segundo fator e o mais importante, eu diria, que conduz ao Hihi Levei Vantagem são os maus exemplos. O professor de economia comportamental Dan Ariely conduziu um monte de testes com mais de 40 mil pessoas para tentar estimar quanto que as pessoas trapaceiam para obter uma recompensa financeira maior. Era um teste de matemática simples onde cada acerto era recompensado com uma quantia de dinheiro. Porém, eram os participantes que corrigiam as próprias provas, criando um incentivo para mentir. E em centenas de testes em diversos países, ele encontrou uma proporção bem semelhante de trapaceiros. Independente deles serem americanos, japoneses, angolanos, a proporção era muito parecida. Agora, onde é que está o pulo do gato? Bom, em algumas salas, eles propositalmente colocaram um ator
no meio dos estudantes, colando, trapaceando, errando as questões e mesmo assim declarando que havia acertado tudo. E vendo a trapaça acontecer na frente dos próprios olhos sem consequência nenhuma, os outros estudantes nessas salas seguiram o exemplo e trapacearam muito mais. Tá conseguindo montar o quebra-cabeças aí? Numa sociedade onde a percepção sobre levar vantagem tá diluída entre esses maus exemplos, principalmente entre figuras de autoridade e legislação, todo mundo acaba sendo incentivado a fazer o mesmo. Afinal de contas, se o outro pode, por que eu não posso? E os nossos maus exemplos estão tão institucionalizados em cada setor da economia e repartição pública que o hihi levei vantagem vira um ciclo vicioso. O sistema cria oportunidades para quem quer tirar vantagem e cada vez mais pessoas adotam essa postura porque veem que ela é recompensada. E dentre os nossos maus exemplos, eu posso citar a leniência com a corrupção, que se manifesta tanto no setor público quanto no setor privado, e que eu nem preciso citar muito estudo para comprovar, porque já é de saber muito popular. No mesmo sentido, a ineficiência e patrimonialismo do judiciário brasileiro. O Brasil gasta 10 vezes mais com o judiciário do que os Estados Unidos e 4 vezes mais do que a Alemanha. Mesmo assim, nós temos 3 vezes menos juízes per capita do que os alemães, e os nossos julgamentos demoram 3 vezes mais para sair do que lá. E quando eles saem, bom, digamos que os juízes têm uma certa preferência para quem privilegiar. E só lembrando que a punição para o juiz fazer merda é literalmente aposentadoria compulsória. O imposto de importação, que limita artificialmente a concorrência e mantém o nosso mercado fechado, também é uma institucionalização do hihi levei vantagem por parte do lobby das indústrias e varejistas que querem levar vantagem em cima do consumidor brasileiro. E existe muita evidência de como que a abertura comercial conseguiria consertar isso. A má alocação de recursos através de subsídios mal desenhados para atender a grupos de interesses, como Zona Franca e indústria automobilística, além de crédito público subsidiado a juros baratos para empresas velhas, mas conectadas ao governo através do BNDES, também é uma outra forma de institucionalização do hihi levei vantagem. E por último, mas não menos importante, o alto prêmio salarial oferecido para o setor público federal em relação ao setor privado faz não só com que o funcionalismo público contribua para aumentar a nossa desigualdade, que já é alta, em cerca de 10%, compensando negativamente quase toda a redistribuição feita pelo Bolsa Família, como ele também contribui para uma excessiva competitividade nos concursos públicos, que por sua vez gera um grande número de concurseiros que tendem a ficar desempregados, ganham menos e não aprendem habilidades relevantes para o mercado de trabalho quando não passam nas provas. Essas são só algumas das distorções institucionalizadas que induzem o nosso comportamento de levar vantagem. Então, bom, seria só consertar elas que o nosso país melhorava, né? Se a gente consertasse essas distorções, haveria muito menos incentivo para o brasileiro levar vantagem. Mas eu argumentaria que essas distorções só existem, em primeiro lugar, justamente por causa do hihi levei vantagem. Todas essas regras e empecilhos que a gente tem não estão lá por acaso, ou por causa que os políticos são burros. Não, elas são reflexo de uma tradição cultural em que o público é confundido com o privado. Elas estão lá precisamente para algum grupo levar vantagem, seja ele associações empresariais, indústrias, políticos, juízes ou qualquer outro. Só que essas pessoas que criaram a existência dessas regras não chegaram lá por acaso. Alguém teve que ir lá e votar nelas, ou fazer um concurso público e depois lutar para defender os próprios privilégios. A triste realidade é que o hihi levei vantagem só existe na escala que ele existe porque ele funciona. A gente rouba, fura fila, vende mais caro pro gringo, cola, mente, trapaceia porque isso funciona. É isso que é recompensado na sociedade brasileira desde que essa colônia foi estabelecida pelos portugueses. E seja sincero, você também não gostaria de ter uma Ferrari,
uma casa de 300 metros quadrados. Ser honesto nesse país é uma castração tão grande, porque no Brasil a gente não só premia os picaretas, como a gente também idolatra eles, canoniza eles. E isso na música, nos influencers, na iniciativa privada e na política. O carisma patrola a honestidade e a integridade moral nesse país. É dito que todo dia um malandro e um otário saem de casa, e que quando eles se encontram, um negócio acontece. Mas em uma sociedade de malandros, quem sobra para ser o otário? A ironia do destino é que, bom, numa sociedade de aproveitadores, cada malandro é só mais um tijolo na construção de uma malandragem ainda maior. E na ânsia de levar vantagem em tudo, ele pode acabar percebendo, tarde demais, que ele mesmo virou o otário. Sim, nós somos vítimas das nossas circunstâncias, instituições e leis. Mas ao mesmo tempo, elas são o reflexo exato daquilo que nós somos. E enquanto a gente não mudar, o único jeito de ganhar esse jogo viciado é não jogar. Gurizada, duas coisas pra falar pra vocês antes de terminar. A primeira é que o canal tá desmonetizado temporariamente. O YouTube não me mandou uma cartinha que eu preciso para verificar meu endereço 4 vezes seguidas, extraviaram em algum lugar. Então, o melhor que você pode fazer para me ajudar é literalmente se inscrever e deixar um comentário aqui embaixo. Muito agradecido por isso. E a segunda coisa é que o pessoal do Economia Mainstream, que é simplesmente o pessoal mais excepcional de economia que eu já trabalhei na internet brasileira, está lançando um livro cujo prefácio foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Samuel Pessoa, que caso você não conheça, é uma das melhores referências intelectuais que a gente tem no campo da economia no Brasil. O livro tem 26 ensaios de economia, dividido entre história do pensamento econômico, economia brasileira, metodologia e crescimento econômico, além de outros assuntos, e ele é recomendado para praticamente todo mundo, mesmo que você tenha só um interesse em economia, ou caso você seja um mestre na nossa área magnífica, com certeza você vai ter alguma coisa de legal para tirar dele. Ele está disponível tanto no formato físico quanto em formato de e-book, e o link para dar uma olhada eu vou estar deixando na descrição. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, e eu vejo você na próxima.